Fala pessoal, continuando então a resolver o livro 9, questão 327. A questão 327 ela é exatamente a questão 326, né? Só muda um pouquinho dos valores que a gente está trabalhando. Então, o mesmo que a gente fez antes, substitui na fórmula dos ângulos internos a quantidade de lados de cada um desses polígonos, certo? E aí tu encontra o total, que é 3.240, né? Tu encontra não, né? Tu já informa que esse cara é o total. Então, tu tem uma equaçãozinha, resolve e encontra o que tu tá precisando, ok? 328. Três polígonos têm o número de lados expressos por números inteiros consecutivos. Então, olha só. Vamos dizer que o primeiro é n. Então, o segundo vai ser n mais 1, né? Porque consecutivo soma 1. E o terceiro vai ser n mais 2, certo? Sabendo que o total de diagonais dos três polígonos é igual a 28, então se eu somar o D1 mais o D2 mais o D3, dá igual a 28. Determine o polígono com maior número de diagonais. Então, quanto mais diagonais, maior o número de lados, né? Qual é a formulazinha do número de diagonais? É n que multiplica n menos 3 sobre 2, né? Então, substituindo o n por n, dá ele mesmo, né? Então, mais. Para D2, vai ficar n mais 1, né? No lugar do n, eu vou botar n mais 1, que multiplica n mais 1 menos 3 sobre 2. Mais o D3, que vai ser n mais 2, que multiplica n mais 2 menos 3 sobre 2 igual a 28. Tiro o MMC desses caras para tirar esse 2 aqui de baixo, né? Esse carinha aqui, ele é 56 sobre 2. Então, no lugar do 28 sobre 1, eu vou botar 56 sobre 2. Então, aqui, fazendo a distributiva aqui em cima, vai ficar n ao quadrado menos 3n mais. Só para lembrar, eu cortei esse 2 aqui porque eu vou tirar o MMC de todo mundo, né? Na verdade, eu vou cortar com esse cara aqui. Certo? Aqui, n ao quadrado. Na verdade, aqui eu vou simplificar primeiro. Olha só. Deixa eu engrossar um pouco esse negócio. Vai ficar n menos 3, mais n mais 1, que multiplica n menos 2, mais n mais 2, que multiplica n menos 1, certo? Igual a 56, então, né? Aí, fazendo a distributiva, a gente vai ter n ao quadrado menos 3n, mais n ao quadrado menos n menos 2, mais n ao quadrado mais n menos 2, certo? Igual a 56. Então, a gente vai ter aqui que esse menos n e esse mais n vão se anular. E de termos semelhantes, olha só, n ao quadrado, n ao quadrado, n ao quadrado. Em outra corzinha aqui, n e só, né? E de número, a gente tem esse 2 e esse 2. Ok, então a gente tem o seguinte, 3n ao quadrado menos 3n, menos 2 com menos 2 dá menos 4, com esse menos 56 dá menos 60 igual a 0. Posso simplificar essa equação dividindo por 3. Então, a gente vai ter n ao quadrado menos n menos 20. E aí, resolvendo a equação do segundo grau, a gente tem o seguinte. Isso aqui é igual a 0, né? Então, a gente tem duas respostas. Fazendo a equação do segundo grau, a gente vai ter n igual a menos 4 e n igual a 5, certo? Pode fazer por soma e produto também, certo? Existe algum polígono que tem menos 4 lados? Não, né? Então, essa resposta não é válida pra gente. Então, a gente tem que o menor dos polígonos tem 5. E o maior dos polígonos, o que tem mais lados, tem 7, né? Só lembrando, quanto mais lados, mais diagonais. Então, a gente está falando a resposta que ele quer aqui é o polígono com maior lado e, portanto, é um polígono de 7 lados. Ok? Tranquilo? 329. Dois polígonos convexos têm o número de lados expressos pelos números n e n mais 4. Determine o valor n, né, sabendo que um dos polígonos tem 34 diagonais a mais que o outro. Ou seja, o d de n mais 34 é igual a d de n mais 4, certo? Então, o número de diagonais do cara que tem n lados mais 34, né, porque esse cara tem 34 a mais, é igual ao número de diagonais de n mais 4, certo? Então, vai ficar n que multiplica n menos 3 sobre 2, mais, eu já vou substituir esse 34 por 68 sobre 2, né? Que a gente vai ter que tirar o MMC.
E esse cara vai ficar n mais 4, que multiplica n mais 4 menos 3 sobre 2. Agora que está todo mundo sobre 2, eu posso cortar o 2 e aí eu fico só com a parte de cima, certo? Deixa eu trocar a cor aqui. Então, a gente vai ter n ao quadrado menos 3n mais 68 igual. Aqui vai ficar n mais 1, né? Então, fazendo a distributiva, a gente vai ter n ao quadrado mais 5n mais 4. Então, os n's ao quadrado vão se anular. Então, eu vou tacar tudo que é n para um lado e tudo que é número para o outro. Vai ficar 68 menos 4 igual a 5n mais 3n. Por que eu taquei os n's para a direita? Para ficar positivo. Foi um critério meu. Tanto faz para que lado tu taque, né? Então, aqui vai ficar 64 é igual a 8n. E, portanto, o n vai ser 64 sobre 8, que dá 8. Ok? 330. Um polígono convexo tem 5 lados a mais que o outro. Então, o primeiro tem n e o segundo tem n mais 5. Sabendo que o número total de diagonais vale 68, determine o número de diagonais de cada um dos polígonos. Então, se eu calcular o número de diagonais de n mais o número de diagonais de n mais 5, isso vai dar 68, certo? Então, a gente tem n que multiplica n menos 3 sobre 2, mais n mais 5 que multiplica n mais 5 menos 3 sobre 2, igual a 68 sobre 1, que dá 136 sobre 2, né? Ok? Pra gente já poder eliminar esse 2, né? Ter só a parte de cima. Ok. Então, aqui, fazendo distributiva, a gente tem... Deixa eu trocar a cor aqui. A gente vai ter n ao quadrado menos 3n. Só lembrando, esse cara aqui vai dar n mais 2, né? Então, vai ficar mais n ao quadrado mais 7n mais 10, igual a 136. Então, a gente tem 2n ao quadrado mais 4n, esse 2 aqui tá horrível, mais 4n menos 126 igual a 0. Posso simplificar por 2, vai ficar n ao quadrado mais 2n menos 63 igual a 0. E aí a gente resolve a equação do segundo grau, né? De novo, se der resposta positiva, se der resposta negativa, na verdade, né? Ela não é considerada. Vamos lá, então vai ficar delta igual a b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes menos 63, certo? Isso aqui vai dar, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 4 vezes 63 dá 252, mais 4, isso dá 256, certo? Então, raiz quadrada de 256 é 16, né? Então, vai ficar x daqui, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de 256, que é 16, sobre 2 vezes o a, que dá 2. Então, nosso x1, somando aqui, vai dar 14 sobre 2, que é 7, e diminuindo, vai dar menos 18 sobre 2, que dá menos 9. Então, a gente já sabe que a resposta negativa não vale, né? Porque não tem um polígono de menos 9 lados, né? Então, a única resposta que vale pra gente é 7. Daí fala assim, determina o número de diagonais de cada polígono. Então, beleza. Então, eu sei que esse cara aqui vale 7. Deixa eu botar em outra cor aqui. E se o n vale 7, o n mais 5 vale 12, né? Então, agora basta a gente calcular o número de diagonais de D7, né? E D12. Ok. D7, então, vai ficar n, que é 7, vezes n menos 3, que dá 7 menos 3, sobre 2. Isso dá 7 vezes 4 sobre 2, que dá 28 sobre 2, que dá 14. Já o D12 vai dar 12, que multiplica 12 menos 3 sobre 2, que dá igual a 12 vezes 9 sobre 2. Aqui, 12 vezes 9 dá 108 sobre 2, isso dá 54, certo? 231. Dados dois polígonos regulares, olha só, com n mais 1 e n lados, né? Então, primeiro e segundo, esse cara tem n mais 1 lados e esse cara tem n. Daí diz assim, ó, sabendo que o ângulo interno do primeiro excede o ângulo interno do segundo em 5. Então, esse cara aqui eu vou chamar de AI, 1, certo? Ele é 5 maior que o segundo, ou seja, o AI2, ele é 5 menor, né? Então, olha só, para a gente ter uma igualdade, a gente tem que ter
AI1 é igual a AI2 mais 5, né? Afinal, esse cara aqui é 5 maior. Ok, vamos só lembrar, o AI ele é calculado por n menos 2 vezes 180 dividido por n, certo? Então aqui, nosso AI1, olha só, o nosso n é n mais 1, então vai ficar n mais 1 menos 2 vezes 180 dividido por n mais 1. É igual, aqui o nosso AI2 é o próprio n, então vai ficar igual, né? Vezes 180 sobre n mais 5. Concorda comigo que 5 é igual a 5n sobre n, né? Contando que esse n não seja zero, né? Então aqui eu vou botar 5n sobre n. Por quê? Porque daí eu posso cortar esse n, né? Tô tirando... Opa, não posso cortar esse n. Esquece. Esquece. Ok. Vou deixar ali só pra gente poder somar esses dois caras aqui. Então a gente vai ter o seguinte. Aqui em cima a gente vai ter n menos 1, que multiplica 180 sobre n mais 1. Igual. Aqui a gente vai ter 180n, né? Fazendo a distributiva, mais 5n, então é 185n menos 360 sobre n. Então, agora eu posso multiplicar cruzado isso aqui, né? Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter n que multiplica n menos 1 vezes 180 igual a n mais 1 que multiplica 185n menos 360. Agora vamos fazer a distributiva desse negócio todo, né? Olha só. Vai ficar aqui n ao quadrado menos n, que multiplica 180 graus. Aqui vai ficar 185n ao quadrado menos 360n mais 185n menos 360. Então, aqui ficou 180n ao quadrado menos 180n. Aqui, 185n ao quadrado menos, aqui dá 175n, né? Só de confirmar, aqui, fechou. Menos 360, né? Então, como é uma equação de segundo grau, vou deixar tudo de um lado só. Vai ficar 0 igual a 5n ao quadrado mais 5n menos 360. Posso dividir por 5 para facilitar um pouco, vai ficar 0 é igual a n ao quadrado mais n menos 72, né? Ok? Resolvendo a equaçãozinha aqui do segundo grau, né? A gente vai ter, então, que ou o n é igual a menos 9 ou o n é igual a 8. Existe a possibilidade do n ser menos 9? Não, porque é um cara negativo, né? Só pode dar uma resposta positiva. Então, a gente tem que o nosso polígono aqui tem n lados, certo? O segundo e o primeiro tem 9, certo? Como só queria o n, fechou aqui, certo? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até uma próxima.